Meus amigos, essa semana começou bombástica, literalmente, né? Foram várias bombas explodindo aí no colo do desgoverno Lula. Então ontem eles não tiveram outra alternativa senão cancelar esse leilão que todo mundo sabia, até as emas da Alvorada sabiam que tinha alguma coisa errada, que tinha falcatrua nessa história, né? Então, ao cancelar esse leilão, eles basicamente admitiram, eles confessaram que tinha coisa errada, que eles não iam tocar pra frente porque todo mundo estava sabendo. Olha a importância da internet livre. Porque imagina se isso fosse no primeiro governo Lula, ou no segundo, né? Lula 1, Lula 2. Os escândalos de corrupção aconteciam e a gente nem ficava sabendo. A gente ficava sabendo aí, sei lá, anos depois, em alguma operação, né? A Lava Jato mostrou isso ao país, que o governo Lula roubava a nação, comprava o Congresso, desviava dinheiro público, fazia conluio com grandes empresas, fraudava licitações. A Lava Jato mostrou tudo isso aí, né? Delação premiada, né? Tem provas, tem bilhões de dinheiro, bilhões de reais devolvidos, né? Em acordos de leniência e tudo mais, que agora muitos foram cancelados aí pelo STF, né? Mas antes, a gente só ficava sabendo anos e anos depois. Quer dizer, essa gente já tinha até sumido com o dinheiro. Hoje, a gente ficou sabendo antes disso acontecer. Com certeza ia acontecer alguma falcatrua aí nesse leilão do arroz, não é? Por motivos óbvios, por razões óbvias. Empresas que nem mexiam com isso ganharam contrato. Cara, é surreal isso aí, eles estão brincando com a nossa cara. Então, graças a você que ficou sabendo disso pela internet, ajudou a compartilhar, divulgou essa informação pelas redes sociais, é que a pressão foi tão grande, a coisa ficou tão escancarada, que eles tiveram que voltar atrás e cancelar o leilão, né? Não, agora vai ter um novo leilão com empresas sérias, que não sei o quê. Então, parabéns a você que compartilhou, que fez pressão, que mandou essa informação para as pessoas, porque se fosse antes, é claro que a velha mídia, a Globo, né, ia passar pano, e talvez isso passasse batido e o governo ia lá fazer o que eles sabem fazer de melhor, né? Essa falcatrua aí do Lula, né? Então, graças a Deus, ainda temos a internet livre e é por isso que eles querem censurar. É por isso que eles querem regulamentar as redes sociais, tá? Mas não para por aí, meus amigos. Esse foi um grande escândalo, mas hoje nós já temos um outro escândalo, talvez até maior, né, do que esse aí que estava prestes a acontecer. E que não foi resolvido ainda, viu? A CPI para investigar esse caso pode acontecer ainda, eu espero que aconteça, porque embora não vá resultar diretamente em uma ação contra o Lula, vai escancarar toda a falcatrua que eles queriam fazer. E em ano eleitoral, em ano que o PT quer fazer essa medida como medida eleitoreira, isso vai ser muito bom, escancarar toda essa falcatrua, tá? Nós tivemos aqui o seguinte, ó, leilão de arroz tem indícios de propina milionária. Essa notícia saiu na Globo News, inacreditavelmente, tá? Eles falaram ao vivo sobre isso. Prestem atenção. É chegar o arroz de qualidade, no tempo certo, e sem $15 de propina por tonelada. Que era isso que o Brasil todo, quer dizer, o Brasil todo, as fontes estavam falando desde o início. Está havendo aí uma importação e vai haver uma taxa de propina de $15 por tonelada. São 263 mil toneladas. Alguém ia enriquecer caso esta informação seja verídica. Mas tanto... Zé, eles estão trazendo a informação aí de que havia, então, segundo denúncias, né, a propina de $15 por tonelada. O Brasil ia comprar sei lá quantas mil toneladas, não é? Os fatos apontam para essa indicação de que havia algo suspeito, que a licitação foi cancelada, já há um pedido de demissão de um nome que nos bastidores já era falado, porque o filho dele estaria envolvido nessa empresa que garantiria a transação, e é o mesmo caso das vacinas do Bolsonaro. O leilão não foi concretizado, o que não significa que não houve crime. Então tem que ser investigado, botar a Polícia Federal nisso, que é o mesmo caso das vacinas de Bolsonaro. Bom, é isso, né? Alguma coisa faz sentido no que ele falou ali. Realmente, o leilão não foi concretizado, mas há indícios de crime e, se há indícios de crime, Lula, o seu desgoverno, podem ser punidos por isso. E deve haver investigação, né? Ele quis falar, é o mesmo caso das vacinas do Bolsonaro. Ele só esqueceu de mencionar que é o seguinte:
há ali indícios de cometimento de crime nesse leilão do arroz. Há flagrantemente indícios de cometimento de crime. Na questão do Bolsonaro, a própria PF, se eu não me engano, disse que não havia nem indícios, né? Nem indícios. nem cogitou-se comprar as vacinas que ele mencionou. Não havia nem indícios, né? Essa é a questão. Mas sim, mesmo não concretizando aí um leilão, um contrato, pode haver sim cometimento de crime e é agora o que a PF deve apurar, tá? Continuando, hoje nós temos mais essa bomba aqui, ó. Urgente, ministro de Lula é indiciado pela PF, acusado de corrupção e organização criminosa. Tudo normal, né? Se tratando de governo Lula, tudo normal. Porque o requisito básico para fazer parte do governo Lula é isso, é ter um histórico aí, uma vida pregressa, nada ilibada, né? Trata-se então de Juscelino Filho, esse cidadão aqui, que usou o recurso público, inclusive, para ir no leilão de cavalos, usou verba, dinheiro público, destinou ali para uma cidade onde, se eu não me engano, a irmã dele é prefeita, para que ela pudesse pavimentar uma via, uma estrada de terra, que dá acesso a uma fazenda da família dele. Uma fazenda que tem, inclusive, um aeroporto particular. Esse é Juscelino Filho. Eu citei apenas alguns das acusações aí de corrupção dele, tá? Mas tem várias aí, a lista é muito grande, né? Então, segundo informações da Folha de São Paulo, a Polícia Federal concluiu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, faz parte de uma organização criminosa e cometeu o crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos públicos em obras de pavimentação financiadas com dinheiro público da Codevasf. Tá aqui, meus amigos. Eu sempre falei para vocês, desde o governo Bolsonaro, desde lá de 2019, 2020, quando a imprensa sempre tratava de algum caso ali no Congresso e queria de algum modo atrelá-la ao governo Bolsonaro, né? Eu dizia, olha, líder do governo na Câmara não é governo. O que é governo? Presidência da República e seus ministérios. Isso é governo, tá? Isso é governo. Juscelino Filho era um ministro, aliás, é ainda um ministro do governo Lula. Portanto, governo Lula envolvido por corrupção. Governo Lula foi indiciado pela Polícia Federal. Juscelino Filho, seu ministro, foi indiciado. Então nós temos um caso de corrupção aí, né? A PF está afirmando, olha, aconteceu esse crime de corrupção aqui. Aconteceu, ele participa de uma organização criminosa. E aí, Ministério Público, vocês vão oferecer denúncia? Vocês vão dar prosseguimento? É isso que a PF está fazendo. Governo Lula envolvido em corrupção, né? Isso é até pleonasmo. Lula e corrupção na mesma frase, né? Mas continuando, porque a coisa só piora. Crise instalada. Dono de corretora que atuou em leilão de arroz é advogado de Nelly Geller, ex-secretário da Agricultura. Mas só melhora ou piora, dependendo da perspectiva, né? O ex-secretário nacional de política agrícola, Nery Geller, que se demitiu nesta terça-feira em meio à crise provocada pelas suspeitas envolvendo a compra de arroz pelo governo federal, que foi anulada, né? Tentou ocultar uma informação importante antes de sua saída. Ele ainda mantém uma relação profissional como sócio administrador da Foco Corretora de Grãos, Robson Luiz Almeida de França, que também é seu advogado em ações da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. As informações são da Veja. Então, o cara era sócio de uma corretora que intermediar a compra, essa compra aí do governo federal de arroz, né? Importação. O leilão, né? Melhor dizendo. Cara, como eu disse, beira o absurdo isso aqui, tá tão escancarado. Cara, os caras estão achando o seguinte, o Lula tá no poder, os amigos aí estão nas estruturas de poder, tá tudo certo, a gente pode agora, né, fazer a coisa à vontade, escancarado que ninguém vai falar nada, né? A velha mídia tá sendo bem paga, com muita propaganda oficial do governo, o Correio aí, né, anunciou 300 e poucos milhões, se não me engano, para publicidade, Correio. 300 milhões de publicidade. A mídia está sendo muito bem paga, né, para fazer vista grossa e não falar aí os absurdos do desgoverno, né? Então, a gente está confiante que realmente pode fazer o que quiser, sem nenhum questionamento e sem nenhuma punição para isso. Só que vejam só, a casa dele caiu. Ele foi convidado a se retirar do desgoverno, né? Como eu disse, admissão de culpa. E agora percebe-se aí, segundo denúncia da Veja, que ele tentou ocultar essa informação de que ele era sócio dessa corretora que ia intermediar o leilão. E agora a casa vai cair, né, meus amigos? Agora a casa vai cair. E para finalizar, nós temos aqui essa maravilhosa notícia.
Lula recua e a MP, que é medida provisória, do PIS/COFINS será revogada ou devolvida, né? Então, é mais uma vitória do Brasil, porque o Lula sabia que essa MP não passaria no Congresso. O Pacheco, se eu não me engano, já tinha dito algo, já tinha sinalizado que não ia passar, né? Não tinha maioria lá. E olha que o desgoverno tem mais facilidade no Senado para aprovar suas medidas, né? E isso aqui não ia ser aprovado lá. Então, eles recuaram e vão revogar aí essa MP, tá? Que é medida provisória, que tem força de lei, duração ali de 6 meses, precisa ser votada, senão ela é extinguida e tudo mais, né? Então, uma boa notícia aí. Esse desgoverno tá desabando, tá se implodindo, né? Que tá sendo explodido por dentro, né? Uma implosão. E logo, logo, meus amigos, acredito que nós teremos aí uma pavimentação para a volta da direita, seja com Bolsonaro ou não, né? Tivemos aí uma boa notícia também no dia de hoje, que eu vou comentar aí no outro vídeo para vocês, que o TSE aceitou o recurso do presidente Bolsonaro, tá? Isso quer dizer que o TSE anulou a condenação dele e ele agora está elegível? Não. Quer dizer que ele aceitou o recurso, tá? Agora ele será analisado e tudo mais. Embora eu venha dizendo para vocês que o recurso final mesmo só deve ser apresentado quando o ministro Cássio Nunes Marques assumir a presidência do TSE no ano que vem. E aí nós teremos uma outra composição do TSE e provavelmente o resultado será diferente, tá? Mas sendo Bolsonaro ou não, meus amigos, a estrada, o caminho para a volta da direita está sendo pavimentado e muito bem pavimentado, né? Deixa o Lula falar, deixa esse desgoverno aí fazer o que eles sabem fazer de melhor, né? Que hoje nós temos ainda a internet livre, eles não vão aprovar o PL das fake news e cada vez mais as pessoas vão perceber, vão ver o que é o Lula, o que é o PT. E assim nunca mais vão votar nessa gente. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.